Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, ISLB.Limeira, e também você que nos assiste e nos ouve pela Rádio Educadora, a Rádio de Limeira. Sejam bem-vindos. Hoje é Karen que está falando com vocês, sou membro da Igreja Luterana. E eu também quero deixar aqui um convite para você que queira nos visitar, nos conhecer. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã. E o nosso templo ele fica localizado na Rua Boa Vista, no número 36. Será um enorme prazer ter você junto conosco. A mensagem de hoje que eu venho trazer para vocês, eu vou iniciar ela colocando 3 perguntas aqui para vocês. A primeira é: quantas coisas acontecem na nossa vida hoje que já oramos no passado? Por quantas dessas coisas nós somos realmente gratos? E indo mais além ainda nas perguntas, por quantas dessas coisas e bênçãos recebidas, elas não se tornaram hoje motivos de reclamações? Quero deixar essas 3 perguntas para você ir refletindo durante a mensagem do dia de hoje. E quando eu fui preparar essa mensagem, eu pensei que no nosso mundo a gente pode definir 2 tipos de pessoas, que são as pessoas otimistas e aquelas que são as pessimistas, né? As otimistas, a gente fala que quando ela vê um copo com metade de água, ela vê que o copo ele está meio cheio. E as pessoas que são as pessimistas, elas veem aquele copo como meio vazio, né? Elas olham de outra forma. E às vezes elas falam que podem até dar uma desculpa, no caso de pessoas que são pessimistas, que elas foram criadas desta forma, muitas vezes num lar que as pessoas são pessimistas e acabou desenvolvendo isso ao longo de sua vida. Só que muitas vezes a gente acaba confundindo, né? E colocando como uma desculpa o pessimismo como uma forma de reclamação. E daí, com isso, a gente acaba reclamando e sendo ingrato com muitas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia e na nossa vida. E se a gente for olhar, a gente não pode dizer que isso é uma desculpa. Porque se a gente faz esses tipos de atitudes, com certeza, e é óbvio que isso é um desagrado a Deus. E fazendo dessa forma, a gente acaba não desenvolvendo a gratidão. Então, não podemos dizer que ser uma pessoa pessimista é uma pessoa que vem de berço, e a gente não pode dizer que é uma desculpa para reclamação. Eu falo porque eu também já fui uma pessoa pessimista e hoje eu tento lapidar esse lado mais negativo, esse lado onde a gente acaba que não olhando o lado cheio do copo. E a gente tem aqui um texto, pensando em tudo aí dessas perguntas que eu fiz para você, enquanto você reflete também sobre elas e pelo que eu acabei de dizer, eu pensei em um texto na Bíblia que conta a história do povo de Israel peregrinando pelo deserto, né? Fugindo do Egito. Eu vou ler para vocês a passagem. A passagem encontra-se em Números, capítulo 11, o versículo de número 18. Eu vou ler a partir do 16, tá?
E o Senhor disse a Moisés: reúna as 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos tão melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele dizendo: por que saímos do Egito? Sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi
É um texto forte, né? Se a gente for olhar aí, quantas bênçãos eles receberam, mas também quantas reclamações que eles tiveram enquanto eles estavam fora do Egito. Você já pegou um dia e anotou tudo o que você reclama e tudo o que você agradece? Isso eu falo com fidelidade, né? Não assim só agradecer o bom dia, que belo dia, mas assim, quantas vezes você já parou para pensar e anotar o quanto você reclama? Confesso que uma vez eu já fiz isso e eu fiquei bem assustada porque a lista de reclamações eram imensas. E assim, né? A gente tampava a boca pensando, não vou reclamar. Mas a hora que via, já reclamava. E eu anotava. E realmente, aquele dia eu fiquei bem assustada, porque a lista era grande. E da gratidão era bem menor do que a reclamação. E assim, quando eu falo disso, você deve pensar, não é tanto assim. Mas quantas vezes você já reclamou, por exemplo, de lavar a louça ou de limpar a casa? Eu já, muitas vezes. Só que quantas vezes eu orei também, e você deve ter orado, pedindo o pão de cada dia, para não passar uma dificuldade alimentar, ou de repente você orou para você ter um lar quente e um lar para você voltar para casa. Quantas pessoas não têm isso? Você já parou para pensar que o que você reclamou de lavar a louça, limpar a casa ou tantas outras áreas da sua vida, coisas que você já pediu no passado e hoje, as bênçãos que você tem nas suas mãos, elas se tornaram motivos de reclamação? Até a gente pode falar tipo chuva. Um dia tá calor, nós reclamamos que tá calor. Um dia chove, a gente reclama porque choveu. É um hábito. A reclamação, ela se torna um hábito. E da mesma forma que o agradecimento e a gratidão, ela também se torna um hábito na nossa vida. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que o povo lá de Israel, eles tinham tudo. Deus dava tudo para eles. Só que com o passar do tempo, eles começaram a se esquecer das bênçãos que eles recebiam. E eles reclamavam em relação ao que eles tinham antes. Parece que o que Deus entregava para eles, num primeiro momento, era aquilo, era bom. Mas depois foi se passando e foram se esquecendo das bênçãos. E com isso vieram as reclamações. E no texto mostra que quanto mais eles reclamavam, mais Deus ia absorvendo as reclamações deles. E ele falava, lembrem-se, recordem-se. Tipo, Deus está falando pra gente, lembre-se do que eu fiz com vocês no passado. E assim, a reclamação vinha. Só que a gente sabe, e olhando o texto depois à frente, a gente observa que de todas essas reclamações, veio a ira de Deus. E a gente sabe o tanto que eles sofreram nessa travessia. Quantas vezes a gente reclama e não agradece pelo que a gente tem? Às vezes você vai falar assim, tá, mas eu tenho alguns problemas. Tipo, na parte de filhos, quantas pessoas já oraram por ter filhos? E quando tem, reclama depois de um tempo. Mas a gente não pode confundir uma reclamação com um problema e uma dificuldade. Não significa que não vai ter dificuldade e problemas, às vezes, naquela situação e naquela área da sua vida. A gente fala nos filhos, a gente fala no casamento, a gente fala no trabalho, em tantas outras áreas. Não significa que você, por estar passando por uma dificuldade, aquilo não vai ser uma bênção. Não significa que o ter a dificuldade
é motivo de você fazer a sua reclamação. E se você tem hoje reclamações no seu dia a dia, que você observa, para e reflete, que são orações e bênçãos que você pediu no passado, e você reclama hoje, é momento de você parar e refletir e pedir perdão. E se arrepender do que você faz. Porque se provavelmente você está fazendo isso, você está desagradando a Deus. E não é isso que Ele quer. O que Ele quer é que a gente faça a prática da gratidão, do agradecimento. Se eu não sou grata hoje pelo que eu tenho, como que Deus vai dar mais? A nossa geração, ela e as pessoas dos dias de hoje, a gente percebe que tudo que elas têm hoje, elas não são satisfeitas. Elas não são... Elas sempre querem mais, elas sempre querem o além. Elas não percebem o que elas têm nas mãos no dia de hoje, o que elas receberam. E a gente vê assim que se ela pede, com certeza Deus deu algo para ela, e se ela não for grata hoje, como Ele vai dar algo para você melhor no dia de amanhã? Porque com certeza, se você faz isso, se você reclama das suas bênçãos que você pediu no passado, com certeza Deus pode ser que segure um pouco, porque você não vai ser grato no amanhã. E pensando nisso, eu quero deixar um versículo para vocês, que fica em 1 Tessalonicenses. É uma palavra mais difícil de falar. Deixa eu ver aqui que eu não deixei anotado. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, a partir do versículo 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se alegrem com as bênçãos recebidas, orem agradecendo. E falando em oração, eu também quero ler um outro versículo para vocês que me veio à mente agora, que fica em Mateus, capítulo 7, o versículo 7 e 8, e com ele eu quero encerrar. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Com esses versículos que eu também quero encerrar a mensagem de hoje e dizer para você, seja mais grato, analise o seu perfil. Se você está reclamando hoje, só verifica se você está reclamando por coisas que você pediu no passado em oração. E eu quero convidar você para orar comigo. Querido Jesus, obrigada, Pai, pela oportunidade de falar da Tua palavra a tantas outras pessoas. Obrigada porque o Senhor usa-nos para que outras pessoas também busquem a Ti. Abra o coração deles, dessas pessoas que nos ouvem. Abra os olhos, os ouvidos, faça com que essa mensagem possa ser uma semente de gratidão para que eles possam buscar a praticar mais a gratidão, que é o que nós temos hoje. Tudo o que o Senhor é em nossa vida e é o que nós agradecemos por tudo o que o Senhor nos fez. Obrigada mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000
socorrer nas aflições.